como, por exemplo, um deles que é de evangelização digital. Sabia disso? Tem o evangelismo Muito bom. digital, que favorece suporte também na questão da, da, da internet, das redes, de funcionamento na parte mais funcional aí. Mas nós temos serviço na parte odontológica, o plano odontológico, temos um plano de saúde. Todos eles são projetos que a ordem dá ao seu associado descontos, né? Faz Sim. com que ele possa ter acesso a uma rede enorme de serviços com desconto. Mas eu queria destacar dois desses serviços que eu acho assim fundamentais, não que os outros não sejam tão bons, né? Mas tendo em vista o nosso público-alvo, um deles que é muito importante é o seguro de vida. Esse seguro de vida, a gente diz que é seguro de vida, mas ele é o seguro de morte, né? É verdade. É aquele seguro que as pessoas preferem não receber. Ele era o prêmio, né? Era de 20 mil, passou a ser de 50 mil. Ou seja, hoje, um pastor vindo a óbito por acidente, a família não fica desamparada e tem um suporte de 50 mil reais se ele estiver em dia com a sua anuidade da ordem. E também, de alguma forma, esse suporte também ele é diferenciado, mas ele alcança a esposa, filhos menores, e a gente sabe hoje do quanto é difícil, por exemplo, passar por uma situação dessa, além da dor, da perda, de todo aquele sofrimento emocional, muitas vezes fica uma carga financeira muito pesada para a esposa, para filhos, então há todo um processo que a ordem abençoa, porque pagando a anuidade, nesse caso, já está incluso. Olha que coisa interessante. Perfeito, muito bom. Então, esse é um plano que, eu diria assim, ele é o carro-chefe do nosso serviço, porque ele atende pessoas de todos os lugares do Brasil, ele cobre o Brasil inteiro. Nós temos. O que a pessoa precisa entender é que, em caso de sinistro, nesses casos assim, ele precisa comunicar logo com o escritório nacional. Ele não pode tomar as medidas e sair resolvendo, porque isso pode complicar, mas ele pode e deve tomar logo a iniciativa de falar com o escritório central, e se a pessoa estiver com a sua anuidade em dia, ele será alcançado, então, por esse benefício. Agora, nós estamos tratando do outro plano, viu, Estevam, que é o plano de previdência. Claro que esse você Bom. tem que se associar, existe para todos os valores. Eu digo para todos, porque você pode ter valor de R$ 50, de R$ 100, R$ 200. E aí perguntaram outro dia, mas qual é o amparo? Bom, o suporte para esse serviço é o melhor hoje que se tem no mercado. Quem quiser mais informações tem no nosso site, né? Você depois pode encaminhar aí, que está você deve Sim. estar com isso bem na sua frente aí, encaminhar para o site da Ordem, onde você tem as informações precisas sobre esse serviço prestado. Porque, olha, gente, meus queridos colegas, né, que estão aí me ouvindo, acompanhando, eu tenho pedido muito a Deus que nenhum de nós que serviu ao Senhor, abençoou igrejas, não é? Ganhou pessoas para Jesus, chegue numa idade avançada sem ter nenhum suporte. Inclusive, eu quero pedir às igrejas, aos diáconos, aos líderes, às diretorias, que verifique se o seu pastor está pagando o seu INSS, porque lá na frente isso fará toda a diferença, mas até no meio do caminho também isso é bênção na vida da igreja. Algumas igrejas, o Estevam, têm usado o chamado FAM ou FM, né? FM é Fundo FGTM. Ministerial ou Fundo de Apoio Ministerial, que Isso. é equivalente a um fundo de garantia. É fundamental que as igrejas façam isso. Ah, mas o meu pastor ganha pouquinho, não tem problema, é um pouquinho todo mês. E faz a Esse diferença lá projeto, na frente. ele ajuda, e muitas vezes, ao invés de pagar o fã, esse fã pode ser combinado com o pastor e pagar a previdência privada, olha só. Isso aí. Ele já pode ser canalizado para lá. Então, o pastor passa a ter duas possibilidades de lá na frente ter uma vida melhor, desfrutar dos seus dias mais difíceis. Eu já fiz o meu 63. Eu estou falando aqui com alguma autoridade, que a gente começa a ter menos energia, a gente Sim. começa a necessitar um pouco mais de buscar médico, fazer exames. E nessa época, então, essas coisas fazem muita diferença. E eu sei que muitos pastores, muitas vezes,
eles se tornam até pesados para uma igreja. Eu estou falando isso com muito carinho, porque eles não têm como sair da igreja, porque eles não têm como ter um autossustento. Então, tudo isso é uma visão do presente, mas é uma visão de futuro, que abençoa tanto a igreja quanto ao colega pastor. Então, fica aí meu apelo, tanto ao pastor quanto à igreja, nesse projeto aí. O meu desejo é que nenhum pastor batista esteja descoberto, ou do INSS e Previdência, ou de um ou do outro, pelo menos, né? Pelo menos um dos dois.